Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Instagram, hoje para falar sobre comunicação não violenta. Vou ver se eu consigo fixar o título aqui, enquanto a Cris chega. Comunicação não violenta. Na verdade, o tema da live é comunicação não violenta, a linguagem da compaixão e da empatia nas relações. Então, nós vamos falar justamente sobre a essência da comunicação não violenta. Enquanto as pessoas vão chegando, eu quero falar um pouquinho sobre a Cris. A Cris, ela é uma pessoa bem especial pra gente. Foi a primeira pessoa que nos apresentou, tanto para mim quanto para o Tiago, a comunicação não violenta. Nós fizemos um workshop com ela e a partir daí nós fomos aprofundando os estudos nesse tema. E hoje a gente usa a comunicação não violenta no nosso dia a dia profissional e até mesmo nas nossas petições. A Cris já chegou, vou chamar ela para a gente começar. Olá, gente, um monte de gente entrando. Luana, Tiago. Ei, Cris! Ei, Alana! Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Som tá bom? Tá ótimo. Tá Tô tranquilo? vendo, tá tudo certo. Deixa eu aumentar o meu aqui só um pouquinho seu, pronto. E aí, tudo jóia? Tamo Tudo junta. bem. Então, já falei aqui um pouquinho para as pessoas, não sei se você ouviu, que eu e o Thiago, nós tivemos o contato com a CNV a partir do seu trabalho, que a Sim, gente fez um workshop, né? sim. E foi aí que a gente conheceu mesmo o tema. A partir disso, eu e ele, a gente começou a estudar um pouquinho mais e também fizemos alguns encontros, né? Em dupla aí com você, para a gente entender melhor do que se trata a comunicação não violenta e foi super útil para a gente na nossa vida pessoal e profissional. Aí eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho de você para as pessoas, para quem te conhece, né? Para as pessoas saberem como que a CNV entrou na sua vida. Então vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a Alana, que é uma super parceira também, ela e o Thiago. Na verdade, eles também me oportunizaram esse crescimento juntos, porque eu também estava chegando com a CNV aqui em Carangola e tive essa grande parceria aí de vivência, de experiência, de troca com eles, né? E a minha vida em relação, queria agradecer e dar boa noite a todos e estou muito, muito feliz e grata de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que eu sinto, que eu aprendi e que ainda vou aprender aí muito aí com a CNV. A CNV na minha vida é até interessante assim, a gente vê, vou dar uma passada rápida, mas eu tenho uma história aí profissional que está sempre girando em torno de comunicação e de expressão. Então, depois que eu fiz arquitetura e tranquei, eu passei um período fazendo teatro. Do teatro, depois de um ano, eu entrei em fonoaudiologia, quer dizer, o teatro é uma forma de expressão, né, artística, e fonoaudiologia que lida com as dificuldades de comunicação. E aí trabalhei muito, mais de 20 anos com a fonoaudiologia clínica e buscando um pouco mais de
de, que foi, deve ter um ano, uns 2 anos, buscando um pouco mais de sentido, assim, para mim. Tinha um chamado, uma coisa ali intensa ali dentro. E aí eu fiz um curso de autoconhecimento, que até de um grupo que chama Moporã. Antes eu tinha recebido o livro ainda através de um amigo numa viagem no exterior. Ele mostrou, não tinha nem a tradução em português ainda, era só em inglês. Ele mostrou o livro e eu falei, nossa, que interessante, mas deixei. Enfim, depois desse curso que eu fiz de autoconhecimento, que eu estava buscando algo mais, um sentido maior, a CNV veio de novo na minha vida, com o autoconhecimento, com aptidões, crenças, valores. A CNV apareceu de novo na minha vida. Então, desde então, vamos colocar aí de uns 2 anos para cá, eu fiz alguns cursos presenciais, o primeiro com o Dominique Barter, que foi a pessoa que trouxe o criador da CNV para cá, para o Brasil, e não vou entrar muito nisso, e fiz vários outros cursos online e comecei a trabalhar como facilitadora de CNV dentro do meu consultório aqui. Então, assim, hoje eu estou cada vez mais mergulhando nisso e estudando e aprendendo e tenho uma afinidade mesmo muito grande com a CNV. Ela toca realmente assim o meu coração, faz muito sentido para mim. Eu acho legal isso que você falou aí na sua introdução essa sua afinidade com teatro, arquitetura e formas de expressões e como que você consegue levar isso para o seu trabalho. Porque eu lembro que quando a gente fazia os encontros, eu e o Thiago, você levava lápis de cor, Sim, né? sim, E aí a gente conseguia, né, se lidar, realmente se expressar de forma mais livre possível sim, ali naquele momento, né? Isso é muito sim. legal. Isso é uma, na verdade, como essas coisas fazem sentido para mim, eu gosto muito dessa frase, né? Eu tenho prazer e essas coisas fazem sentido para mim, a arte, a comunicação. Tanto que eu até lembrei que quando eu estava ainda em fonoaudiologia clínica, eu trabalhei com 3 projetos que envolviam arte e comunicação. Um eu dei o nome na época de comunicação criativa, o outro chamava expressão livre e o outro chamava Entre Cantos, que era com música, todos eles com crianças, né? Ainda na fonoaudiologia clínica, não na CNV. Então, assim, o meu desejo é literalmente aprender a lidar com as coisas, esses dois aspectos juntos. A comunicação e a arte, que nada mais é do que um veículo de expressão de comunicação. Né? E a partir do momento que faz sentido para mim e que eu me identifico, é realmente muito importante seguir. É esse meu objetivo, né? Eu queria entrar um pouquinho agora nas nossas perguntinhas, nas perguntinhas que nós temos aqui. Ah, sim. Eu, eu quis te chamar para, né, para trocar essa ideia sobre comunicação, porque depois que eu e o Thiago nós começamos a estudar um pouco mais e a até aplicar isso no nosso dia a dia profissional, para mim se tornou assim muito evidente, muito claro como que é importante a gente desenvolver a nossa habilidade de se comunicar dentro das nossas relações, né? E no âmbito jurídico, isso está ali o tempo inteiro, né? Então, eu acho que isso é um assunto muito importante, muito relevante mesmo. E ter essa dimensão que existem formas de se comunicar é muito transformador, né? Acho que realmente transforma assim a nossa percepção da vida.
E Perfeito. eu gostaria de compartilhar isso com outras pessoas e gostaria de compartilhar através de você, que é uma pessoa que tem conhecimento muito profundo sobre o tema e consegue trazer de uma forma muito leve, muito clara, né? Então, assim, o que eu queria é que você começasse explicando para quem não sabe o que é CNV, é Uhum. como que a CNV surgiu, né? O que é comunicação não violenta, de onde que isso veio, como que isso chega para a gente hoje. Sim. Então, você colocou umas palavras aí que são muito boas aí para a gente já fazer o gancho, que você falou da transformação, né? Que a comunicação, o poder de transformação que a comunicação tem. Essa coisa da comunicação está ligada, ela está presente, além do jurídico, viva em todas as relações, né? A comunicação se estabelece em todos os tipos de relação. Então, na verdade, a CNV, ela surgiu, quem criou, quem pesquisou e estudou esse método foi um psicólogo americano, PhD em psicologia. O nome dele era Marshall Rosenberg, ele já faleceu. Uhum. E ele, foi muito interessante o processo dele, porque ele começou a sofrer um pouco de bullying, de violência na própria vida. Uhum. E ele começou a questionar, a se perguntar, a pesquisar por que que uma linguagem e algumas atitudes nesta comunicação, elas contribuem para o sofrimento e para a violência nas pessoas. E por que outras pessoas lidam com outro tipo de linguagem que contribui, na verdade, para o bem-estar das pessoas, que contribuem, que trazem alegria, que trazem conexão. Então, através da experiência dele, do que ele vivenciou, ele estudando, ele foi pesquisando várias, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas uma das pesquisas foi de um teólogo, Walter Wink, que ele cita. Este teólogo, na verdade, ele fala que há mais ou menos 8.000 anos atrás não existia uma violência tão grande como agora. Então, o que aconteceu aí desses 8.000 anos atrás para cá? Então, o que ele explica é o seguinte, que as pessoas começaram a se formar, através de uma estrutura de dominação. O que aconteceu? As pessoas começaram, por exemplo, uma referência. Por exemplo, se eu sou filho de Deus, então eu sou superior, né? E você não acredita, você é inferior. Então, ele começou a perceber nessa época que surgiu uma linguagem de dominação, onde se classifica as pessoas, onde existe o certo e o errado, o louco e o normal, o bom e o ruim. E com isso, para justificar esse superior e inferior, que é um movimento de poder, claro, o superior se via na, na, no direito de punir quem era inferior, de ditar as normas. E aí, para justificar essa linguagem de dominação, surgiu esse tipo de estrutura que classificava as pessoas através de, basicamente, formas de violência, que eu vou citar agora, culpa, punição, recompensa, que também é uma forma de controle, de poder, e vergonha. Então, aí, se a gente for falar dessa época, que aí vem de lá para cá, o que acontece? As pessoas têm uma necessidade, começaram a agir de forma, a usar a linguagem de uma forma que você quer saber
quem está certo? Um quer estar certo, um quer estar melhor do que o outro, ser melhor do que o outro. E aí, isso estimula o sofrimento, a desarmonia, a desconexão. É uma linguagem violenta. E aí o Marshall, estudando o outro lado, o outro tipo de linguagem que esclarece as necessidades humanas, ele viu que, na verdade, essa linguagem, ela é baseada, a linguagem da CNV, ela é baseada na conexão, no ganha-ganha, na empatia, que é a sua relação de ouvir, de sentir o outro. Então, essa linguagem é uma linguagem que ele deu o nome, a linguagem da comunicação não violenta, ele colocava também como a linguagem da compaixão, porque ela conecta as pessoas. Existem palavrinhas aí que eu vou colocar agora que são muito, eu acho muito importantes assim na CNV, que são essas: conexão, empatia, ela traz entendimento, ela traz acolhimento. Está na CNV o respeito. Então, esse exemplo de a Lana, vou dar um exemplo. A Lana colocou essa blusa hoje azul. Isso não está certo. Você tem que colocar uma blusa branca. Quer dizer, ao invés de a gente entrar com uma linguagem, aí eu ainda posso completar. Se você não tirar essa blusa, você vai ficar sem ver seu namorado hoje. Ou, se você tirar, você ganha um bombom. As duas coisas, na verdade, são uma forma de controle e de violência. Se eu olho para você e vejo que você está com essa blusa e falo com você, nossa, e aí? Que blusa legal, você gostou dessa blusa? Estou me sentindo bem assim. Pô, que bom que você está se sentindo bem. Que bom, por quê? Porque você está aí conectando com a sua necessidade de bem-estar, de beleza. Então, a gente aí, eu conversando com você, a gente se conecta, a gente se aproxima. É o que ele chama de linguagem da vida. É o que ele chama da doação natural, natural giving. A CNV, ele fala que traz a gente de volta à vida. Porque você não precisa classificar as pessoas e mostrar o tempo inteiro o poder e a autoridade e essa superioridade. Você pode simplesmente conectar. E aí é enriquecedor. E aí é gratificante. E aí é prazeroso, sabe? E com essa pesquisa dele, ele até quando ele desenvolveu essa abordagem de comunicação, ele até usou um símbolo para a CNV, que é uma girafinha, que, como a girafa é o animal terrestre que tem o maior coração, de coração grande, ele colocou a girafa da girafa, que é quando a gente está ouvindo e falando conectada com o nosso coração. Então, o que ele fala é que essa linguagem traz a gente de novo à vida, através da conexão, da parceria e da empatia nas relações. Eu queria só acrescentar que grandes inspiradores, né, dele, né, Gandhi, né, um grande disseminador da não violência, né, Carl Rogers, um psicólogo que tem uma linha de pesquisa belíssima também, Mandela, né, Luther King, Buda, ele se inspirou em vários mestres também que trabalharam com a não violência, né? Hoje a gente vê a CNV sendo disseminada como uma técnica e Sim, como uma prática. Só que quando você sim. vai falando, fica muito claro para mim que é algo bem mais profundo. A gente pode chamar a CNV de prática? Pois é, então,
Eu acho que cada um, eu sinto assim, que cada um quando começa a estudar, a gente vai colocar o nosso jeitinho, né? A gente vai entender do nosso jeitinho, né? O que eu posso falar também dentro do meu entendimento. Eu realmente entendo e sinto a CNV como algo muito profundo, como uma mudança de paradigma mesmo. Nós fomos acostumados, nosso cérebro foi habituado a criticar as pessoas, a ver o que está errado nelas. Então, quando você começa a estudar a CNV, você fala: caramba, como as coisas fazem sentido para mim de outra forma totalmente diferente. Quando a gente foi acostumada com rótulos, né? Eu vou até citar aqui algumas formas de violência, que seriam os próprios julgamentos moralistas, né? Você é desastrada, você é ignorante, você é ineficiente. A gente foi acostumada com esses rótulos, com esses julgamentos. Outra forma também de violência na comunicação, a linguagem comparativa, que tem a ver com a dominação. Então, quer dizer, isso é muito comum em famílias, né? Muito comum filhos entre filhos, muito comum dentro de sala de aula, né? Então, quer dizer, aquele aluno é melhor do que o outro, aquele aluno é mais concentrado, aquele filho que eu tenho, ai, é tão amoroso, o outro não é. Então, a gente vai estabelecendo comparações e trazendo a violência porque vai ter o bom e o ruim. E isso vai gerando um mal-estar interno, muitas vezes, inclusive, não perceptível. A gente não percebe, o movimento está ali, naquela criança, naquele jovem, naquele adulto, aquele movimento está ali. Então, a CNV, para mim, na sua pergunta, ela é, sem dúvida nenhuma, como uma expansão de consciência. Porque ela, inclusive, ela age em três aspectos. Ela envolve o aspecto intrapessoal. É muito importante que fique aqui claro que a gente está falando o tempo inteiro da comunicação também com nós mesmos. Então, envolve o aspecto intrapessoal, interpessoal, nas relações, qualquer tipo de relação. Relação amorosa, relação familiar, relação entre amigos, relação do trabalho, relação dentro de grandes, de grupos pequenos ou grupos grandes, que seria o aspecto sistêmico da CNV. Marshall mesmo trabalhou muito em campos de concentração, dentro de presídios. E aí, o que acontece é que quando a gente para pensar, peraí, como que eu me comunico, como que eu lido comigo? Vou transformar isso em exemplo, né, que talvez facilite um pouco, né? Eu acabei de não atender um telefonema da minha mãe. Aí eu não atendo porque não deu, porque eu estava correndo, entrando no banho. E aí eu começo a me sentir mal comigo, me sentir culpada, me sentir aquele dedão mesmo do auto-julgamento ali, né? Por que eu tô sentindo aquilo, né? Por que tá tão... Ou seja, eu tô estabelecendo aí uma comunicação violenta comigo, de não acolhimento, de não empatia, de falta de aceitação. Então, a Sandrinha está até perguntando aqui, autoconhecimento nos ajuda? Eu considero, Sandrinha, obrigada, autoconhecimento para mim é a base da CNV. A CNV para mim é um caminho de autoconhecimento. Porque você se desnudar, descortinar e se ouvir e poder realmente, verdadeiramente ouvir o outro, é um caminho de autoconhecimento e de expansão, sim. E quando você me pergunta da prática, a CNV
ela para mim, ela é um processo. Como eu estou dizendo, estou colocando como autoconhecimento, ela surge através desse processo de autoconhecimento. E sem dúvida nenhuma, a partir do momento que você se abre para isso e estuda e pesquisa e busca, você começa também a praticar no seu dia a dia, nas suas relações. E assim, aí a gente vira e fala assim, mas como que é essa prática, né? Como que é esse processo, né? Você quer fazer alguma pergunta? Quer falar? Eu tô... Não, Quer... pode continuar. Pode continuar. Eu quero saber exatamente isso, porque não é uma decisão automática, né? Assim, da Não, noite para o dia, agora eu vou começar a usar o CNV na não, minha vida. não, Não, não eu, existe essa possibilidade, né? É bem difícil. eu vou Como que a passar gente agora. traz para o dia a dia, né? Isso, porque na verdade, assim, eu também, como eu estou associando o tempo inteiro ao autoconhecimento, não existe esse processo de vou passar aqui hoje para todo mundo, faça isso, fale assim. Claro, existem dicas, existem estratégias, né? Mas tudo dentro de um processo diário. Por quê? Porque a CNV trabalha com sentimento, com necessidade. Então, vou colocar aqui os pontos importantes da CNV, além das três dimensões que a gente já trocou, intrapessoal, interpessoal e sistêmica. O que acontece? A CNV, o Marshall, ele colocou 4 pontos importantes que eu vou resumir aqui sem entrar muito em detalhe, que a gente observa, que a gente lida na CNV. Um é uma observação do acontecimento em si. Eu vou exemplificar isso, tá? O outro é quando você entra em contato com seus sentimentos. O outro ponto tem a ver com a nossa conexão com as nossas necessidades. Isso tudo na comunicação, na relação. Então, o outro ponto eu vou deixar mais para o final, vou iniciar com esses 3. Então, vamos começar. O que ele fala? Ele fala que diante de um diálogo, que eu vou dar exemplos, você precisa primeiro, que é muito importante, você observar o que realmente está acontecendo. Como a nossa tendência do ser humano, a nossa tendência dentro da nossa educação, da forma com que a gente foi educada, é realmente diagnosticar o tempo inteiro e colocar os rótulos, né, que a gente coloca. Então, isso é uma mudança de paradigma. Paradigma, né? Então, vou dar um exemplo. Eu estou em casa, marquei de esperar uma pessoa às 8 horas da noite. Marquei com uma amiga minha. E aí a minha amiga não liga, né? E não liga, não dá sinal, não manda um zap e aparece às 8h30 da noite. Então quer dizer, o fato em si eu marquei a observação sem análise, certo? Sem rótulos e críticas, né? Eu marquei às 8 horas e nós não encontramos. Se eu for observar com crítica e com análise, eu vou começar a já encontrar com a minha amiga e falar: nossa, essa situação foi uma situação que você foi fria, você foi uma pessoa muito sem sentimento. Isso aí foi uma atitude sua de falta de cuidado. O que acontece? Você não tem compromisso com o outro? Então, a situação em si, ela vem carregada de rótulos, de análises, de diagnóstico, certo? Então, o que ele pede primeiro é que diante de um conflito, que a gente vai falar um pouquinho, o conflito na CNV, diante de uma troca, que você observe o que está acontecendo, exercitando aí não lançar diagnósticos.
e sim observar. A observação seria a ação. Marquei às 8, encontramos às 8h30. Foi isso que aconteceu. E aí, vamos para o segundo ponto. Quais foram os meus sentimentos até dar 8h30 e essa amiga minha chegar? O que eu senti? Aí eu quero abrir um parênteses aqui sobre sentimento. Nós não fomos também educados a entender, a conectar, a dar nomes ao que a gente sente. Na maioria das vezes, se a gente expressa sentimento, a gente é meio bobinha, né? Ou entre aspas aí, né? Nossa, mas você sente isso, você sente aquilo. A gente aprendeu, na verdade, a silenciar, a calar os sentimentos e não a Sim, conectar com eles e ouvi-los. Isso seria, na verdade, o grande estudo da inteligência emocional, tão importante quanto as inteligências múltiplas. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Quando acontece essa situação, eu falo assim, caramba, o que está acontecendo comigo? Que sentimento começa a vir? Estou irritada, frustrada, desconfortável. Muitas vezes a gente, inclusive, sente no próprio corpo, né? Vai ficando irritada, dá um negocinho aqui, dá um vermelhão, dá um, né? E você conecta com esse sentimento. Por isso que eu falo, é autoconhecimento, né? Eu tô irritada, eu tô desconfortável, tô me sentindo frustrada. Eu estou, o quanto é importante usar o eu. Eu posso fazer diferente. Eu posso falar, a minha amiga é a Lana, ela é isso, aquilo, sem noção, ela é uma pessoa sem compromisso, ela é. O que eu senti? O sentimento conecta você com você, ele é seu. Ele é seu. Então você entende, você percebe, eu estou sentindo essa irritação. Por quê? Eu vou falar das necessidades depois que eu concluir esse exemplo. A gente vem no terceiro ponto, que são as necessidades. As necessidades, que é o terceiro ponto básico da CNV, o que o Marshall fala é o seguinte: necessidades é tudo que é importante para você, que é verdadeiramente importante para você, que faz sentido para você. As necessidades, elas são universais, elas independem de cor, raça, nível financeiro, posição social, nada. Elas são universais. O que seriam essas necessidades? Eu convido vocês a pensar um pouquinho para vocês, para cada um de vocês. O que é importante na minha vida? O que é muito importante na minha vida? Justiça, sentimento de paz, de amor, entendimento, cooperação, respeito, ar, água, alimento, natureza, diversão, prazer, colaboração, harmonia. Só aqui o que está vindo na minha cabeça, eu estou citando algumas necessidades que ele coloca para a gente como sendo universais. É do ser humano. O ser humano precisa disso. Às vezes uma está mais evidente, mais viva dentro da gente. Às vezes a que está mais viva em mim não é a que está mais viva na Lana. Então, voltando a esse exemplo, quando eu falo que eu estou irritada, estou frustrada, a minha necessidade era de quê? Era de compromisso, de pontualidade, de conexão ali naquele horário que combinamos.
o que que na verdade ali era importante para mim e que naquele movimento eu não consegui encontrar. Houve um desconforto, houve um conflito. Então é muito importante a gente trazer aí a observação, o sentimento e a necessidade, sabendo que o sentimento, Dominique Barter dá um exemplo muito legal, que ele fala que o sentimento é a fumaça que vem antes de você chegar ao fogo, à fogueira. Ele é o sinal de alerta. Tem alguma coisa aí que precisa ser cuidada. Tem alguma coisa aí que precisa da minha atenção. O que que é? É uma necessidade. Ele dá até, eu não vou colocar aqui agora, mas o Marshall, no livro dele, o Comunicação Não Violenta, vou até só mostrar aqui, eu acredito que muita gente conheça, que é esse livro aqui. Ele ou outras pessoas que estudam a CNV, eles têm até uma lista para ajudar a gente, na verdade, a nomear sentimentos e necessidades. Ele tem uma lista de sentimento e uma lista de necessidades no livro dele. E é muito bom a gente dar uma olhada, porque você vira e fala, caramba, aquilo Nem ali é sabia que importante. tinha tanto sentimento Isso, assim, isso, né? isso. E, nossa, como a gente usa assim, como que você tá? Triste? Tô bem? Alegre? Né? Como que a gente usa sentimentos assim básicos e a gente tem um vocabulário aí para a gente poder, para nos ajudar a expressar os nossos sentimentos, a gente tem um vocabulário muito extenso, um vocabulário enorme. Então, quando ele propõe, ele percebe essa desconexão da linguagem da dominação e traz a CNV, ele proporciona ali, nesse caso desse exemplo, que eu entre em contato com o que era importante para mim. E aí, quando a minha amiga que eu combinei, ela chega, o movimento de autoconhecimento que foi feito, de autoempatia comigo, eu já vou conseguir me expressar de uma forma mais enriquecedora mesmo com a minha amiga. Ai, eu estava tão triste, menina, já irritada, sentindo falta já de te ver, porque o horário ali para mim, eu tenho um outro compromisso, então eu estava preocupada, porque o horário ali era fundamental para mim. E aí ela também, olha, Cris, eu realmente tive isso e esse problema, peguei trânsito e tal. Então, assim, quando a gente consegue conectar com os nossos sentimentos diante de uma discussão, de um conflito, e o que está por trás daquilo ali? A fumacinha, cadê o fogo, que são as necessidades? Isso gera automaticamente, proporciona a autoconexão. E aí você entende, e aí você ouve o outro e conecta com o outro com muito mais leveza e fluidez. Quando você fala qualquer coisa, você me fala aí, tá? Se você quiser pontuar, para. Dessa explicação, Tá. porque tá muito fluido e muita gente não conhece. E é isso aí, E tá não dando conheço, eu para tô, sentir eu, essa. É porque ficou muito claro para mim, por exemplo, se você, nesse exemplo que você deu, se você não tivesse esse exercício aí da CNV, sua amiga chegaria e você iria o quê? Brigar com a amiga e a noite ia acabar, né? E sim, daí sim, você, quando você se conectou, você conseguiu exercer a empatia e até ouvir para ela te falar, "Ah, eu tive um problema também, né? Eu estava sim, lá, sem dúvida, fiquei agarrada no trânsito, quer dizer, você estava com seus sentimentos ali, com raiva, porque o horário era importante para você, mas ela queria cumprir o horário e não conseguiu, né? sim, Então, você consegue se conectar com sim, ela, ao invés de se sim, afastar, de brigar, né? sim. Porque, na verdade, a CNV traz isso que eu acredito, assim, ela abre espaço. Como é uma comunicação que ela é interna, ela é
intrapessoal e interpessoal, ela na verdade abre espaço dentro para você se ouvir e para você ouvir o outro. E eu queria colocar aqui porque é o seguinte, claro que eu estou dando um exemplo diante de uma situação que talvez seja mais simples, com uma amiga que não é uma pessoa tão íntima, né? Porque as pessoas mais próximas, sem dúvida nenhuma, a gente já tem muitas vezes uma reação aí, né, uma mais explosiva, a gente tem uma relação aí pessoal muito estreita com quem é bem íntimo, né, como família, por exemplo. Então, o que eu quero deixar claro é que diante de um conflito, de uma discussão, é claro que no início, uma grande parte do tempo ou não, esse desconforto dos conflitos, das acusações, dos julgamentos, eles sem dúvida nenhuma podem acontecer. E faz parte. Porque até a gente conseguir conectar com esse sentimento, respirar ali e entender o que está acontecendo, muitas vezes vai ter julgamento para lá e para cá. Né? Isso. Outra coisa, Cris, que você falou e me veio na cabeça, que também no dia a dia, muitas vezes a gente não tem esse tempo, né, de parar e pensar. E à medida que você Sim, vai, então, às vezes no início, quando você se propõe a ampliar a sua escuta, é mais difícil, porque a gente tem a tendência de ação e reação, né? perfeito. Tomar lá da Sim, cá. Mas sim, aos poucos você consegue, mesmo em situações do dia a dia ali que acontece aquilo, aconteceu, e você não esperava que aquilo acontecesse, fica ali meio tonto, mas você consegue sim, respirar, né? sim, E aos poucos aquilo vai se tornando natural, você já sim, observar, você já se conectar com o seu sentimento, com a sua necessidade sim, e se comunicar melhor. Então, acho que é sim. isso que você falou no início, o processo, né? Sim, é um processo e que aí essa outra colocação sua também me dá um link com uma coisa que aí eu acho também importantíssima, que é a necessidade naquele momento, talvez, de silenciar. Sim, As é. emoções estão aí tão à flor da pele, né? Existe você tá certo, você tá errado, um tem que ganhar, o outro tem que perder, eu preciso mostrar mais poder do que você, existe aí a culpa, a vergonha, aquele mal-estar, tudo tão embolado, e aí vem a importância de mais uma necessidade humana, que é você silenciar. Silencia, que nesse silêncio a escuta se desenvolve. Nesse silêncio, a autoescuta se desenvolve. E aí, quando isso, na verdade, você começa a se ouvir nesse silêncio, vamos conversar depois? Não estou bem agora, né? Não estou me sentindo bem, estou desconfortável. Aí você pode também retomar um diálogo. Na maioria das vezes, não sei se eu usaria na maioria das vezes, mas as emoções ficam muito afloradas nos conflitos, certo? Então, a gente fica aí um joga para o outro a responsabilidade para o outro, né? Joga a responsabilidade, um joga para um, joga para o outro. Mas à medida que a gente vai conseguindo perceber qual a necessidade ali por trás daquele julgamento, que não está sendo atendida, Uhum. aí você conecta. Aí você faz o link. E aí você vai perceber que aquele sentimento te conectou, te linkou àquela necessidade. E aí você vai conseguir expressar essa necessidade de forma clara. Olha, eu sinto o quê? Tristeza? Desconforto? Desânimo? Porque para mim
A harmonia é importante. O respeito é importante. E aí, o quarto componente? Não vou ficar muito nele, porque eu acho que a gente, esses três aí você fala isso com a pessoa, você faz um pedido para ela. Mas não é um pedido do tipo, ai, eu tô tão desanimada, né? Silêncio é importante para mim, mas, né, você não faz. Não quer dizer. Ai, Isso deixa eu aí, começar. isso aí é, né? Então, quer dizer, aí é um pedido acompanhado de uma demanda, acompanhado de crítica, acompanhado de julgamento, mesmo que uma necessidade ali esteja escondida ali. Então, assim, quando você fala, que você falou, a gente falou do conflito, então deixa eu dar esse toque aí dessa palavrinha também, por quê? Porque o conflito na CNV, ele é muito bem-vindo. De acordo com Dominique Barter, ele fala do conflito como uma... Ele usa uma palavra, eu tinha até notado, um recurso abundante. Um solo fértil para que o entendimento se dê. E a nossa tendência é, não quero discutir, não quero entrar em conflito, não quero entrar em conflito. É outra forma que a gente também aprendeu. Por isso uma mudança de consciência, por isso uma expansão de consciência. Porque o conflito é ali que o entendimento, é ele que proporciona o entendimento, a conexão. Então ele fala uma coisa muito interessante, é seguro discordar. Olha que coisa bonita. É seguro discordar. É seguro ser diferente. É seguro agir, pensar, sentir, vestir de forma diferente. Por que que a gente precisa de classificar? Por que que a gente precisa de padronizar? Por que que a gente precisa ser igual? Pensar igual? Se a gente não pensar igual, um vai pensar ou vai agir ou vai ser melhor e o outro pior. Aí a gente classifica. Aí a gente classifica as pessoas. Então eu viro para uma pessoa que eu convivo, se ela não está falando do jeito que eu gosto, eu falo, você é isso, você é aquilo, você é uma pessoa ineficiente, você é isso. Aí a gente entra, sem dúvida nenhuma, na linguagem do julgamento, das críticas, na disputa desse poder. Eu mando e você obedece. É interessante, ó, Alana, a gente está falando isso, a gente está, mas deixou sobre o mandar, o autoritarismo, né, a coisa do manda e obedece, por quê? Porque quando a pessoa manda e ela tem aquela voz ali de superioridade, o Marshall fala que ela sente, ela tem um sentimento heróico, é o sentimento do poder, né? Sobre o outro. E aí ele traz a CNV para falar do poder com o outro. É empatia, é conexão. Então, se você pensa diferente de mim, eu quero te ouvir. A escuta é importantíssima na CNV. Eu quero te ouvir. O que faz sentido para você, Alana? Sair hoje e comer um sanduíche, para mim faz sentido tomar um suco, ou não sair. Mas por que eu preciso convencer você ou tentar obrigar você a fazer o que eu quero? Isso é um tipo de violência. Passiva, talvez, como dizia o neto do Gandhi. Mas é um tipo de violência. Onde você vai lidando aí com controle, com culpa, com vergonha. Você entende? Então, os conflitos, eles vêm abrindo espaço para conexão, para empatia. E aí, ele fala o que é lindíssimo, assim, que eu acho. É
bom demais, porque é extremamente gratificante quando você se responsabiliza pelo que você sente, quando você entende que não é o outro que está causando, que você assume a autorresponsabilidade sobre o que sente, sobre o que necessita, sobre o que é importante para você, e você conecta com você e com o outro. O sentimento é de alegria, é de vida. Como Marshall falava, esse é o nosso estado natural. A gente perdeu isso com o tempo. Então, os conflitos, que era o que a gente também estava pontuando agora, eles são esse solo fértil aí para que esse entendimento seja estabelecido, né? Eu tinha outras duas perguntas para você, mas eu acho que você já respondeu. Dentro Sim. disso que você foi falando. Uma delas seria sobre o benefício da CNV no âmbito profissional. Ah, Mas sim. fica muito claro para mim esse benefício à medida que você vai falando, porque se a gente consegue silenciar, né, e observar antes de qualquer coisa, a gente vai estar muito mais preparado para decidir, né, para Sim, tomar decisões. E no nosso sim, dia a dia profissional, seja, né, qual for a sua profissão, você está tomando ali decisões a todo momento. sim, E eu sim, acho que dar a oportunidade de não ter que decidir tudo na hora que acontece, sim. né, é tão frutífero. Às vezes a gente tem aquela pressão social do tem que fazer, tem que decidir, tem que ser rápido, tem que. Aquele monte de tem aqui, Isso, né? Que é isso. o chicotinho. É o patinho, isso aí mesmo. A linguagem de punição, né? De pressão, né? Uhum. Eu tenho que resolver. E, na verdade, quando você para, afasta, respira, claro, dentro do ritmo da necessidade de cada um, você consegue, sem dúvida, aí estabelecer uma comunicação muito mais saudável, mais rica mesmo. O que ele usa essa palavra é contribui para o bem-estar do outro e não Sim. contribui para a violência. Quando eu viro para você e falo, eu só vou te dar esse relógio se você me der um beijo. Isso é muito comum em criança, né? Fala para a mamãe que te ama. Se não falar, vai ganhar ou vai ser punido, um castigo. Não, o te ama, não vou colocar castigo. Se ganhar, se falar, vai ganhar um doce. Então a criança começa a entender que ela sai do natural dela. Ela sai do natural dela, que é o doar natural. Ela faz pela recompensa. Do mesmo jeito que ela vai estudar, e se ela não estudar, ela vai ficar de castigo. Então ela não faz por consciência e entendimento. Ela faz por punição, medo da punição. Isso é uma forma de linguagem violenta. Sim. Certo? E quando você fala dos âmbitos, dos diferentes tipos de trabalho, né? Que você fez a pergunta agora no âmbito profissional, sem dúvida, em todo e qualquer tipo de trabalho, porque a gente está lidando com comunicação o tempo inteiro. Você dentro da advocacia, com seus clientes, né? E você dentro da sua casa, você na sua relação com seu marido, eu dentro do meu atendimento, dentro de uma grande empresa, os professores dentro da escola. Vamos, assim, o que eu convido vocês, a gente já está quase no finalzinho, é buscar exercitar o olhar para você, para os seus sentimentos, o que é importante para você e também para o outro, com amor, com amorosidade, com cuidado, com carinho. Cara, como eu acredito nessa linguagem. É isso que faz sentido na vida. É isso que é a motivação. É o amor. O amor, Marshall coloca como uma necessidade humana.
Vamos conectar com isso, olhando para a gente com esse amor, estabelecendo essa linguagem amorosa com a gente e também com o outro. E o outro não precisa fazer o que você quer para você se sentir poderoso. O outro precisa, na verdade, conectar com o que é importante para ele. E você também. E aí a gente fica feliz assim. Isso enriquece as nossas vidas. Isso sim, essa linguagem enriquece as nossas vidas. A gente está no minutinho final, né? Então, você tinha falado que tinha pensado num exercício para a gente finalizar. O que que você acha de a gente olhar aqui rapidinho, se despedir das pessoas, encerrar e voltar e fazer o exercício para Sim, a essa gente live ficar tem o quê? salva? 2 minutinhos? Então, não, tem um pouquinho mais. Eu acho que Tem deve um ter pouquinho uns mais? 5 minutos. Mas aí a Tá, gente se diz para não ficar corrido, a gente se sim, despede agora e encerra essa live para ela ficar beleza. salva, porque as pessoas Sim, estão perguntando se vai ficar salva. Aí a sim. gente volta, tá, gente? Quem tá aí quiser participar, a gente volta. E a Cris vai fazer um exercíciozinho para a gente finalizar a nossa live. Não, a gente faz isso aqui agora, né? Não, eu vou encerrar, vou salvar e vou te Ah, chamar de novo, então tá jóia. Então, tá? beleza. Então, fica aí, pessoal, fica aí pra gente despedir e fazer só essa vivência final. Tô Tá aguardando. bom. Tchau. Tchau, até.